Olá, nesta edição do programa TV Empresa, vamos conversar com Newton Vanin, que é autor do jogo de tabuleiro Arsenal. E vamos falar sobre esse jogo e também as suas relações com os jogos empresariais, com o mundo empresarial. Newton, é um prazer recebê-lo no TV Empresa. Prazer é meu, eu agradeço a oportunidade. Ok. Bom, antes de a gente entrar no jogo propriamente dito, e para entender como é que tu chegasse nisso, né? Poderias falar um pouquinho, porque eu pesquisei um pouco as suas entrevistas e na tua empresa na internet também, né? Tu tens uma carreira, porque o jogo é de guerra, né? Aqui já dá para o telespectador perceber. Mas como é que tu chegasse a isso? Tens uma carreira militar ou não? Passei 4 anos no Exército, como graduado, né? Recruta, conscrito mesmo. Mas o meu contato com esse assunto, ele foi depois. Foi um estímulo pela literatura, pelo conhecimento do que era a tecnologia de guerra, né? Então esse assunto fascina muita gente. Eu, por gostar muito de história e gostar sempre, desde criança, gostava de brinquedos de guerra, de tanques, aviões, eu sempre brincava com isso. Então foi um passo muito curto até começar a pensar em fazer alguma coisa. Eu fabricava brinquedos para mim mesmo. Porque não tinha família pobre, então a gente não tinha muito recurso, então a ideia era essa. A gente fazia brinquedos, a gente mesmo destruía os brinquedos, mas essa era a ideia, né? Bom, a tua área de especialização de estudo de guerra é a Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Assim, minha área, eu conheço bastante a Segunda Guerra, estudei em função, inclusive, do jogo, eu tive que me aprofundar um pouco mais. A minha área de origem, eu sou de tecnologia da informação. Então eu sou do tempo ainda que a formação era APD, era processamento de dados, não existia o conceito de TI, né? Mas a vida inteira eu trabalhei com informática, né? Mas a informática sempre, uma determinada altura, eu trabalhava também com recursos humanos, mas a informática aliada a recursos humanos. E aí uma coisa puxa a outra, né? Essa necessidade de você ter ferramentas para você poder medir a capacidade, identificar competências, habilidades. Então, e o aspecto lúdico a gente sempre soube, né, até pelo contato com psicólogos, que ele tem um poder muito grande, ele tem um poder de fixação muito grande a via lúdica. Porque a pessoa ela aprende sem ter exatamente uma responsabilidade com a aquisição do conteúdo, com a fixação do conteúdo. Então, o jogo, a pessoa realmente ela se solta. Bom, Newton, voltando ainda à questão da tua trajetória, né, que você falou, eu achei interessante, que você trabalhou na parte de tecnologia de informação, isso, né? Isso. E com um pé em recursos humanos, né? Isso. Bom, o setor de recursos humanos tem muito questões subjetivas, né? Mas a tecnologia de informação ajuda muito na gestão de recursos humanos, né? Ela ajuda a mensurar. Exato. A questão ela ajuda, vamos dizer assim, parametrizar algumas coisas. A questão objetiva, né? Isso, mas o alcance realmente não é tão profundo quanto a gente espera ou como a gente gostaria. Exato. Tem muito de inferência mesmo, tem muito conteúdo interpretativo, é muito ponto de vista, dependendo da linha da onde você vem. Então, eu posso discordar de um psicólogo, porque eu sou da área de minha área nativa é informação. Um pedagogo pode também ter outra abordagem e assim por diante. Então, não existe uma concordância, mas se complementam, né? Mas todas elas se complementam. A gente tem muitos elementos interessantes em todas elas e não dá para negar e nem desperdiçar, nem deixar passar. Ok. Bom, vamos falar, o que é o Arsenal? Bom, o Arsenal é um jogo de guerra, né, que a ideia dele, o conceito dele, ele veio a partir de uma situação extrema de gestão. Então, não existe pior situação do que você administrar um país em conflito. Né? Então, toda a economia está voltada para aquilo. Então, lógico, isso não acontece no jogo, não aparece no jogo. O apelo do jogo é isso que a gente está vendo, é a questão estética, que agrada aos olhos. Então, a nossa ideia é transportar a pessoa não para um cenário puro de guerra, mas para uma brincadeira onde ela vê peças anatomicamente bem construídas, ela vê peças
bem pintadas, né? Artistas que colaboraram com esse jogo, né? Pessoas que fizeram, né? Que tiveram uma participação interessante no jogo. E isso fascina porque você traz um pouco da criança para o adulto. Exato. Né? E nessa viagem, ou nesse transporte, a pessoa ela se libera de determinados valores, então ela entra realmente no jogo, ela passa a imaginar que ela está no jogo. Com essa questão de jogos empresariais, nós temos a questão do ao ar livre, né? Até presencial mesmo, as pessoas praticando, né? Sim, sim. Tem as pessoas praticando, até tem de guerra, né? Não chega a se matar, são simulações, mas né? Mas reais, quem né? nunca brincou de guerra, exatamente. Quem nunca mas brincou. tem simulações reais, né? Sim. Em campos e tal, com tinta, né? Evidentemente, Sim, a bala é de tinta. Bom, tem hoje no computador, né? Você tem também jogos, né? Sim. E videogames e tal. Os jogos eles têm depende muito o tipo de tecnologia e o tipo do objetivo. Isso. Então existem jogos, por exemplo, jogos de computador, a maioria ou a grande maioria é jogos em primeira pessoa, onde você é o executor, você é o sniper, né? Você que está avançando com o seu personagem. Não existe uma interação necessária, né, com outro jogador. Existem jogos que é possível fazer essa interação. A vantagem do jogo de tabuleiro, tem vantagens e muitas restrições nesse aspecto, né? A questão, por exemplo, da interação, ela é imediata porque você consegue colocar frente a frente todos os personagens, todos os jogadores. Tem-se noção do todo, né? Isso. Você está vendo o tabuleiro, está vendo as peças. Você está vendo a peça e está vendo o seu jogador, o seu oponente, e está combinando com o seu parceiro. E um dos objetivos é esse, né? É você estabelecer essas relações e essas oposições, porque o jogo de tabuleiro, principalmente, ele tem duas, vamos dizer assim, duas linhas muito claras, né? Ou ele é ao mesmo tempo competitivo e cooperativo. Então, você coopera com o teu parceiro e compete com o adversário. Mas essa não é também uma regra muito fixa, porque você também pode competir com o teu parceiro, dependendo do que se propôs, naquele jogo, naquela partida, que não tem necessariamente uma ligação com a outra. E como é que o Arsenal chegou no modelo atual? Foi muitos anos, né? Esse modelo, eu venho trabalhando nele há uns 5 anos, mais ou menos. Ele é uma evolução dos jogos, vamos dizer assim, existem outros jogos de guerra, basicamente o conceito é o mesmo, né? A diferença dele é que ele tem um cenário móvel, assimétrico, que você pode montar conforme a tua estratégia. Você pode interpor um campo minado num lugar que você acha que é mais interessante. Então, isso para dificultar a movimentação do inimigo e favorecer a tua defesa, né? Então, o diferencial dele é essa capacidade de mobilidade, né? essa flexibilidade de cenário, né? E a outra é você poder trabalhar com uma peça que representa, né, uma unidade combatente, né, uma miniatura de avião, que eu acredito que todo garoto, pelo menos, em algum momento ele brincou com alguma dessas coisas que estão aqui. Bom, Newton, o Arsenal ele tem esse jogo no tabuleiro, mas na verdade a finalidade dele é a questão empresarial. Sim, né? É o trabalho empresarial, principalmente em recursos humanos. Isso, né? isso. Bom, como é que você desenvolveu isso aqui? Foi feito, agora olhando em paralelo essa questão de recursos humanos, né? Que essa é uma dúvida que eu tenho. Quer dizer, você foi desenvolvendo o jogo em função do que acontece em recursos humanos? Não. Ou o contrário? Não. Ou você desenvolveu as técnicas de recursos humanos e as teorias em função da guerra? Não, assim, como uma situação de conflito. No ambiente de guerra, uma situação de conflito armado. Eu faço essa pergunta, desculpe interromper, porque assim, um dos maiores autores, inclusive, que hoje, né, nós temos na administração é de Sun Tzu, né, que é a arte da guerra. E dali saiu muitas teorias. Muitos elementos de Sun Tzu estão dentro desse jogo. Exatamente. Você pode simular, você pode fazer um paralelo. Isso. E nisso de Sun Tzu saiu da guerra para a gestão, né? Isso. Eu posso dizer assim com honestidade que o Sun Tzu foi um inspirador para transformar um jogo
direcionar um jogo para um resultado dentro da empresa. Então, para complementar, com uma situação de conflito armado, você tem todos os elementos que você tem numa empresa, numa grande empresa. Você tem competição, você tem comando, você tem hierarquia, você tem logística, você tem o lado vencedor, o lado perdedor. Então, você tem o planejamento, tem a estratégia. Então, quer dizer, você tem a linha de frente. É o concorrente, não é? Você tem a vanguarda, a retaguarda. Exato. Você tem o concorrente, né? Um inimigo que às vezes você se alia a ele por uma determinada situação. Então, todo esse reflexo, ou toda essa situação paralela, ela ocorre no dia a dia, ocorre nas empresas, numa situação de guerra, num cenário de guerra. Então, também... Mas não foi feito, não, eu vou pegar isso, não. Foi feito como uma coisa à parte, idealizado como uma coisa puramente lúdica, e depois a gente se acaba descobrindo que tem uma aplicação, né, mais interessante. Mais interessante. Bom, eu li no site também que, nós temos aqui os soldadinhos, né, se puder aproximar, os soldadinhos, e são de chumbo, né? São de chumbo. São de chumbo. E, segundo informações, esses soldadinhos de chumbo foram feitos por um artista aqui de Blumenau, chamado Luiz Antônio Kreuzer. Kreuzer. Isso. Então, quem era esse Luiz Felizmente ele já é Kreuzer? falecido. Eu não conheci muito ele na intimidade, tive uma meia dúzia de contato com ele na casa dele. O que eu soube é que ele é sobrinho de um ex-combatente alemão que lutou na guerra. Ele era um profundo conhecedor de história da Segunda Guerra, e, segundo ele já deu consultoria para a Rede Globo, né, em novelas ou algum outro assunto. Realmente o conhecimento dele era muito amplo, era muito interessante conversar com ele, porque ele aprendia muito. Né? E era um bom artista, né? Porque as peças são... Sim, as peças, né? E o mais interessante é que ele, embora ele tenha... foi um negócio, eu comprei as peças, eu remunerei, mas o interessante é que ele fez as peças com mais amor, com mais interesse no fazer as peças, no poder fazer um trabalho desse, do que puramente dinheiro. Eu tenho certeza que o dinheiro ali foi o menor valor para ele. O segundo interesse dele era a remuneração, mas o primeiro era realmente poder fazer esse tipo de trabalho. Ok. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a conversar com o Newton Vanin, que é autor do jogo de tabuleiro Arsenal, que é um jogo de guerra, que representa um jogo de guerra, mas tem a finalidade de jogos empresariais. E estamos falando sobre o jogo e também sobre suas relações com o mundo empresarial. Bom, Newton, nós teremos agora um grupo, né? Isso, dia 18. Parece que é a primeira vez que, inclusive, vamos apresentar aqui para o telespectador. Estamos abrindo o curso, né, para pessoas avulsas, assim, quer dizer, antes a gente era mais focado numa empresa, mais empresarial. Né? Em company, né? Antes isso, era em company, agora aberto. Isso, agora aberto. Vai ser na qualquer CIB, um pode participar, vai ser na CIB. A CIB dia 18 de setembro. E quem pode participar? É aberto? Olha, não tem... Associados e não? Assim, o jogo em si não exige, primeiro, nenhum conhecimento em Segunda Guerra Mundial, nada disso é exigido. Não exige conhecimento prévio de qualquer outro jogo. Nada, não tem, porque toda a instrução é acompanhada. No caso, eu sou um dos moderadores, que a função é você tornar o jogo dinâmico, tornar o jogo simples e fácil e gostoso para quem está jogando, para quem está brincando, né? Trabalhando no jogo. Bom, Newton, então, nós temos... O grau de dificuldade, a gente tenta diminuir bastante, né? Às vezes a pessoa assim, se assusta um pouquinho com a quantidade de peças e a variedade das peças, mas no final a mecânica é uma só. Né? Bom, nós temos aqui uma amostra. Quantas peças são na totalidade? Bom, são dois tipos de cenário. Né? Tem um cenário marítimo, onde a gente tem as batalhas naval também, batalha naval, e o cenário terrestre, onde nós simulamos confrontos no norte da África, que é esse que a gente está vendo aqui, né? Com os objetivos que representam cidades da África, que foram objeto de disputa dos alemães e ingleses. Temos um tanque também. Isso. E tem um cenário europeu. Aproximadamente 3.000 peças, né? Juntando células de cenário,
soldadinhos de chumbo, aviões, tanques e tudo mais. Bom, temos as peças, mas na verdade a inteligência e a estratégia, né, em termos de ataque, defesa e tal, são as fichas. São né? as fichas, São as fichas. isso. Bom, vamos apresentar aqui uma ficha para o telespectador, vamos botar aqui, aproveitar o soldadinho aqui. E aí, você poderia falar da ficha? Se quiser, inclusive, aí está apresentando a ficha, temos lá algumas informações. Isso, né? a ficha ela identifica primeiro o tipo de unidade, né? Aquele INF ali é a infantaria, a silhueta, né, de um soldado. Isso, a bandeira. O nome, a unidade a que ele pertencia, Certo. o Capitão Highlanders, e o país de origem ali, a gente está vendo que é a África do Sul. Então foi um país que auxiliou, era da Commonwealth, da coroa inglesa, auxiliou a Inglaterra, no caso a Grã-Bretanha, no confronto contra Roma, contra os alemães no norte da África. E embaixo, podemos na parte de baixo, ali onde tem A, D e R, o A é a força de ataque, capacidade de ataque que ela tem. O D é defesa, quer dizer, a capacidade que ela tem de se defender. E a capacidade de resistir a um ataque. Então, é ataque, defesa e resistência. Isso é estabelecido por uma regra dentro do jogo, né? Onde você confronta duas unidades inimigas e o balanço entre o equilíbrio e o desequilíbrio e um fator imponderável, que é um dado, né? Você joga, existe uma tabela de precisão de tiro, né? Então, se a tua sorte tiver... Se tirar 6, você está com uma boa pontaria. Se tirar 1, você está com uma pontaria muito ruim. Então, a tua capacidade de ataque ela é reduzida ou mantida. E para que isso? Para que você insira uma variável imponderável no jogo. Significa que eu, mesmo tendo uma força superior ao meu inimigo, de repente eu posso não vencer aquela batalha. Bom, Newton, assim, muita gente, inclusive eu, relaciona muito a questão da guerra com estratégia, né? E falamos muito sobre isso, né? Mas um dos objetivos do Arsenal é a questão de recursos humanos, que inclusive é a tua área de especialidade, de especialização, né? Bom, quais as áreas de recursos humanos que normalmente pode se utilizar, né, como análise e desenvolvimento através do Arsenal? Olha, quando as pessoas estão jogando, elas estão trabalhando, operando no jogo, na minha função de moderador, eu mesmo não jogo, né, eu fico só observando. Nós estamos analisando o tempo inteiro o comportamento de cada um dos jogadores. Então, ao mesmo tempo, o que a gente analisa nesse comportamento? Se ela tem uma mentalidade para planejar, se ela tem uma vocação para liderar, se ela é mais simplesmente uma pessoa que só complementa um grupo, ou se ela tem um papel mais ativo, mais definidor, se ela realmente assume o comando. Então, o que nós observamos? Qual a conduta dela? Como é que ela se relaciona com o grupo? Como é que ela se relaciona, ela com os elementos do próprio grupo e com os adversários? E a própria dinâmica do jogo acaba envolvendo as pessoas nisso. Então, se define o perfil em função de comprometimento, liderança, relacionamento... Comprometimento, liderança, isso. A própria inteligência também. Quando a gente fala em inteligência, não é tão simples conceituar, né? Se a pessoa, vamos dizer assim, ela é mais conteudista, se ela tem uma mente mais empreendedora, se ela arrisca mais ou se ela é mais cautelosa, tudo isso ela aparece no jogo. Bom, Newton, essas definições, né? Qual é o grau de certeza disso? Assim, são tendências... Como no começo você tinha proposto, existem muitos elementos subjetivos aí. Exatamente. É lógico que o jogo é uma atividade, né? Em recursos humanos você tem outras... Você tem uma entrevista, você tem outras dinâmicas. Né? Então, o jogo é quase, vamos dizer assim, a pessoa está sem amarra, ela tá livre para pensar, está livre para falar. Né? Porque isso no começo a gente estabelece. Não existe nenhuma definição prévia de quem vai comandar quem, de quem vai fazer o quê. As estratégias são individuais. Se eles quiserem se unir para vencer o inimigo, é outro problema. Claro. Então, não existem papéis definidos. Então, esse é um aspecto do jogo, mas o jogo em si ele é só um dos elementos, é uma das ferramentas que podem ser utilizadas para essa avaliação. Uma entrevista que você deu, eu achei muito interessante, porque eu sou professor da área de empreendedorismo, né? E ali falava que o Arsenal, ele aguça o senso de oportunidade, né? Sim. Ou demonstra o senso de oportunidade. Como é que isso acontece? Ele não exatamente aguça, ele traz à tona traz à uma tona. qualidade que você tenha que de repente ela não foi provocada.
E justamente o aspecto lúdico ele provoca, ele tem essa qualidade de trazer, de subir, de emergir essas vocações ou essas habilidades. Muitas pessoas se revelam diferentes no jogo do que se revelam no ambiente de trabalho. É verdade. E essa pessoa que é muito quieta no trabalho, no jogo ela realmente se solta, ela muda um pouco a chave. E o jogo, a gente não sabe exatamente como ela trabalha, mas a gente sabe que no jogo ela se comporta daquele jeito. Quem vai poder dizer que o comportamento dela está diferente vai ser uma comparação com da maneira que ela se comportou no jogo e como a história dela já na empresa. Bom, se tem algum empresário interessado, né, em entrar em contato contigo e fazer esse jogo na empresa dele, em company, né? Isso. Qual seria a área necessária e quantas pessoas podem participar ao mesmo tempo do Arsenal? São 2 cenários que a gente pode colocar simultaneamente. 20 pessoas, mas 12 num jogo de guerra em terra, jogo em cenário terrestre, que a gente chama, que é o cenário mais amplo, um cenário mais rico. E tem o Batalha Naval, que é limitado a 8 pessoas. Batalha Naval, podemos jogar a Batalha do Atlântico, para quem conhece um pouco de história da guerra, né? Ou a Batalha do Pacífico, Estados Unidos e Japão. Então, Inglaterra e Alemanha no Atlântico e depois Japão e Estados Unidos no Pacífico. Então, são outros cenários, mas simultaneamente 12 pessoas num cenário, 8 pessoas no outro. Bom, quem conhece, né, a Segunda Guerra Mundial, tem conhecimento, né, como você, ou como, no caso, o seu Luiz Antônio, que era um grande conhecedor, e também quem pratica videogame, né, leva vantagem, jogos de guerra em videogame, leva vantagem sobre os demais, sai na frente ou não? Ou é igual? Não, eu acho que, olha, a pessoa que joga videogame, ela já tem uma mente já melhor preparada para alternativa, para ter saídas diante de um conflito. Então, mas isso vale para tudo? Ou vale para tudo, jogo? vale para tudo, vale para tudo, vale para tudo, porque estimula a decisão a rápida. Decisão, isso. Que interessante. Então, quem já tem habilidade em videogame vai encontrar um outro cenário, mas os elementos decisórios, eles estão na pessoa, já estão na pessoa. Já treinou isso. O jogo, ele pode ser levado, eu tinha que perguntar antes, né, quando eu falei da questão do espaço físico das pessoas, ele pode ser levado para uma empresa ou a empresa tem que ir para a tua empresa? Ele é portável. É portável. Ele cabe em caixas, ele pode ser levado de avião, de carro, ele foi feito para as caixas que acondicionam as peças, elas são todas protegidas justamente para você poder transportar o jogo para dentro da empresa. Uma área equivalente a uma mesa de ping-pong, um pouco maior, um pouco menor, né, é o suficiente aí para 8 ou 12 pessoas estarem jogando. Quais são os benefícios que a empresa tem utilizando essa ferramenta? Olha, a primeira é uma novidade, que é o que a gente garante, é diferente. Novidade, é diferente. É lúdico, né? As pessoas gostam de participar. Isso, é diferente. Já é vamos dizer, é uma atividade que a pessoa se sente estimulada por ser um jogo e um jogo de guerra. Parece uma coisa, fala, nossa, que jogo de guerra, as pessoas gostam de guerra. Não, tem toda uma plástica, tem toda uma estética que torna o jogo atrativo. Vamos dizer assim, é interessante. Antes da gente começar aqui a gravação, estava com os rapazes aqui, então eles já estavam falando, vamos jogar, marcaram um dia, vamos jogar. Então a pessoa se estimula a jogar porque é uma novidade, né? Existem muitas atividades, muitas dinâmicas em recursos humanos que são maravilhosas. Cada uma tem um papel, ou vamos dizer assim, uma nuance diferente. Ela estimula a pessoa, o candidato, dá um recorte diferente da pessoa, né? O lúdico, ele tem essa força, né, de transportar a pessoa, esse poder de transportar a pessoa. E nesse momento de licença, de deixa que a pessoa, que ela se concede, que ela se permite, que nós, os moderadores, temos essa possibilidade de identificar ou de descobrir a pessoa. E ela não faz a menor questão, ninguém se segura no jogo, ninguém se prende, não vou me revelar. O lúdico tem essa vantagem. Exato.
Newton, muito obrigado por sua vinda também. Eu que agradeço novamente. Parabéns, olha, Muito mas obrigado. foi fantástico falar sobre esse jogo, né? É muito diferente. Um assunto... Parabéns por todo esse trabalho que você fez, por essa adaptação para o mundo Parabéns empresarial. Agradecer ao Luiz Antônio. Ao Luiz Antônio, né? Nossa, fantástico o trabalho dele, né? Fantástico. Com essas peças, é realmente um prazer apresentar ao público telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.